na questão de como ele lida com as empresas dele, entendeu? Tanto que o pessoal aproxima ele muito do Steve Jobs. Uhum. Fala que ele tem um estilo muito parecido com o Steve Jobs, que era do mesmo jeito. O Steve Jobs demitia gente no elevador da Apple, entendeu? Então, assim, isso aí você tem toda a razão. Mas aí é aquele negócio que eu falei, né? Ele acabou tendo um estilo de empresário muito agressivo nesse ponto aí todo, entendeu? E aí vai cometer essas coisas aí. Isso aí eu não concordo de jeito nenhum, entendeu? Sim, sim. Isso aí não tem nem como concordar, ué. Só que você entende que isso, inclusive, isso não é nem separar o CPF do CNPJ, porque quem faz essas coisas é o CNPJ do Elon Musk. Sim. Tipo, que coloca... O que eu quero dizer é que ele enriquece às custas dos trabalhadores dele. Ah, não. A empresa enriquece dessa forma, as empresas dele. Mas aí não é só dele, né? Não é só dele, exatamente. É que o tema hoje é ele, não, né? Tudo bem, mas aí certeza. então... Não, é porque a gente pode pegar esse tema e expandir, né? Não, contra os bilionários. Exatamente. Porque aí é o grande problema do capitalismo pra você, né? Exato. O problema do capitalismo é o seguinte, é aquela... Como que é aquele negócio que o pessoal fala? Por exemplo, hoje, vamos pegar o caso do Elon Musk. Se o Elon Musk morrer, a empresa dele continua. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Agora, se 10 mil funcionários dele parar de trabalhar, a empresa dele para. É isso que né? Essa relação aí que você fala, né? Exatamente. Mas o que eu quero colocar é que, assim, quando a gente fala que ele é um grande gênio e que a figura Elon Musk é um grande gênio e a gente tá vendo defender. Defender até o fim esse tipo de trabalho. Ele cresce em cima desse tipo de trabalho. Porque, assim, ele colocou o dinheiro lá, inclusive desenvolvendo e conseguindo o dinheiro dele do jeito que você mesmo disse, de contratos, né? Aí ele não tem culpa. Ele tava na concorrência natural da... Mas ele tem culpa de como hoje ele enriquece. Tá. Não é ele que desenvolve, não somente ele que desenvolve. Você sabe dar mais detalhes? Pode dar mais detalhes, porque como ele cresceu a fortuna dele em 700 e poucos % na época da pandemia, que é uma coisa mais recente, por exemplo. O da pandemia? Então, na época da pandemia, não foi só Elon Musk, algumas outras empresas, né? Os 5 maiores bilionários do mundo cresceram durante a pandemia exponencialmente. Uhum. Que justamente era um momento de bastante crise em que a indústria que eles estavam apostando naquele momento de conjunto cresceu, né? Mas assim, só pra gente fazer um exercício de pensar um pouco. Não é que o Elon Musk abriu várias empresas nesse momento, abriu uma ou outra, se eu não me engano, mas não é que ele teve uma expansão de 700% da quantidade de indústrias e trabalhadores que aumentou nesse momento da pandemia. Por outro lado, teve um nível de exploração do trabalho nas indústrias que é bastante chamativo. Por exemplo, na China, em Xangai, ele tinha uma empresa lá da Tesla. E que não podia trabalhar porque não poderia ter contato com o coronavírus e voltar para a empresa. E daí ele instituiu que os trabalhadores teriam que ficar confinados na empresa. Isso é verdade. Um mês eles ficaram dormindo e não tinha dormitório. Porque imagina, do nada, a empresa tem que receber todo mundo para dormir lá. Então eram colchonetes no chão que eram colocados. Mas aí isso aí na época ele falou o seguinte. Os trabalhadores então, por isso que eu contei, é legal contar a história dele, porque o que ele falou nessa época aí? Ele falou o seguinte, isso aí eu lembro direitinho. Ele fala assim: eu, quando comecei, eu dormia no chão da minha empresa. Que é o que ele dormia lá mesmo no escritório. Sim, da Zip2, entendeu? Ele falou isso? Ele falou. Só que imagina isso, ele dormia na empresa dele pra ele enriquecer, né? Tipo, dele, em nome do negócio dele. Agora, esses trabalhadores, eles não podiam ficar desempregados na pandemia. Não, teve uma polêmica também envolvendo a fábrica da Tesla na Alemanha, né? Cara, assim, a Tesla, né? A Tesla, ela tem polêmica em tudo que é fábrica dela, espalhada aí pelo mundo todo, né? Dá muita confusão. É o que eu tô falando, cara. Assim, o estilo de comando do Elon Musk é um estilo extremamente agressivo, cara. De vez em quando vazam uns e-mails, né? O pessoal pega e aqui o e-mail que o Elon Musk mandou e tudo mais. Cara, é o estilo dele, que é um estilo muito parecido do Steve Jobs, cara. Entendeu? É muito parecido. E é muito diferente, por exemplo, do estilo do Jeff Bezos. Entendeu? Eu brinco assim, falo, pô, o Jeff Bezos é o bilionário que é queridinho da galera. Mas por que ele é querido? Porque é muito por causa do estilo dele de comandar as empresas dele, entendeu? Se bem que dá muita confusão também, né? Ele manda que 5 mil pessoas embora de uma vez da Amazon, entendeu? Também é do mesmo, tem a mesma coisa. Que é igual você falou, o problema não é o Elon Musk em si, são os bilionários, né, que acabam comandando isso, né? Mas assim, eu queria entender, assim mesmo, porque eu não sei mesmo. Mas no socialismo, no comunismo, não teria chance de nascer um bilionário mesmo? Assim, não teria? Você acha que é impossível? Então, vamos entrar nesse tema que é interessante. A ideia de uma revolução comunista é o fim da propriedade privada. E a estatização, não estatização exatamente, né, mas a planificação da economia. Tá. Ou seja, que vamos tentar pensar de um jeito mais ilustrativo.
a Revolução Russa, por exemplo. Imagina a Rússia, era o país mais atrasado, um dos países mais atrasados da Europa no começo do século XX. E passou por uma Revolução Russa em 1917, em que os trabalhadores tomaram o poder e começaram a planificar toda a economia, toda a indústria, tudo planificado. Em 40 anos, esse país estava colocando o primeiro homem no espaço. Sim, E disputando mesmo. com os Estados Unidos. Isso mesmo. É impressionante. Por que é impressionante? O que acontecia naquele momento? Ao invés de uma ideia capitalista de que a disputa da ciência está em nome do lucro, ou seja, que várias grandes empresas ficam disputando para ver... Ou mesmo se a gente pensar agora, as grandes potências, China e Estados Unidos, porque eu não acho que hoje a China é comunista, é uma grande potência capitalista. Ficam disputando para chegar ou no espaço, ou a Marte, etc. Era os trabalhadores e todos os cientistas de forma planificada tentando fazer um avanço tecnológico dentro da Rússia. Então tinha uma coisa que era chamada soviets, que eram conselhos de trabalhadores que se organizavam nos locais de trabalho ou nos locais onde as pessoas moravam, que debatiam não só o salário ou a forma de organização da empresa, mas debatiam a técnica científica também, de forma planificada. Isso foi o que possibilitou um grande avanço tecnológico na Rússia, que depois veio a burocratização do stalinismo. Mas mesmo assim, mesmo o Stalin burocratizando a Rússia e toda a Revolução Russa, não conseguiu tirar isso, né, da Rússia, que foi uma grande conquista mesmo da Revolução. E aí, eu vou tentar usar um exemplo de como funcionaria a ciência, pra gente tentar fazer um exercício, porque é até difícil de imaginar. Mas a gente não tá falando da disputa de grandes capitalistas. Eu acho que o exemplo mais próximo que a gente pode pensar é na pandemia. Tipo, na pandemia, a gente tava vendo milhões de pessoas morrendo e tinha cerca de 300 vacinas sendo desenvolvidas ao mesmo tempo. Isso dava o quê? Dezenas, centenas de laboratórios e milhares, talvez, de cientistas que estavam tentando desenvolver essas vacinas. E muitas vezes a vacina era desenvolvida e os países não queriam levar para outros países, né? Porque tinha uma disputa financeira. Agora, imagina o que teria sido se ao invés de ser essa competição durante a pandemia, tivesse uma colaboração coletiva para desenvolver uma vacina, para quebrar as patentes, porque as pessoas, as Big Pharma estavam lucrando nesse momento, né? E para levar essa vacina às pessoas, ou se não, para usar todas as indústrias para fabricar respiradores. Em Manaus tinha gente morrendo sufocada. Ou seja, é uma ideia de que o intelecto, ele é coletivizado. E, portanto, assim, ninguém precisa sair do zero. A gente pode se utilizar de um lugar onde outras pessoas já chegaram. E se a gente fosse pensar, isso é uma ideia da pandemia, mas a gente pode transcender isso. Se a gente for pensar a corrida espacial, né? O que a gente tem hoje que chama de corrida espacial. Porque, assim, eu não sou nem um pouco contra, inclusive, o avanço da ciência. E eu também vejo com entusiasmo a gente descobrindo como talvez chegar a Marte, tipo... São coisas que são interessantes para a humanidade, de fato. Agora, se isso tivesse sendo feito de forma coletiva, talvez a gente já tivesse chegado muito mais longe. Não tem como saber, porque tem esse segredo de mercado, né? Segredo... Sim, acaba tendo uma parte estratégica, né? Que a gente fala, né? Exatamente. Que um país não vai liberar para o outro, né? Exatamente. De jeito nenhum. Então, isso aí se aproxima muito do que é a Índia hoje, né? A Índia, na corrida espacial, ela não tem bilionário nenhum. Ela é uma coisa 100% do governo indiano. Entendeu? Então, imagina se isso estivesse na mão dos cientistas, né? Que estão de fato interessados. Lá a Índia é desse jeito. A Índia hoje é uma potência espacial e ela não precisa. Agora, o lance do que aconteceu, principalmente é porque a NASA também não, porque os Estados Unidos, desde que começou a corrida espacial, se você voltar na década de 60, o Apollo, o programa Apollo lá e os foguetes, eles eram da NASA, porque a NASA que era o órgão governamental que tinha grana. Mas a NASA não desenvolveu um parafuso, entendeu? Um era Boeing, um era Lockheed, o outro era Northrop Grumman, o outro era a Rocketdyne, que são empresas do setor militar americano, na verdade, porque antigamente era tudo militar. Então, assim, na verdade, eram várias empresas que acabaram ganhando. E essas empresas, assim, até por uma questão aí, coisa muito particular dos Estados Unidos, de ter que meio que prestar um respeito a todos esses caras que estavam lá desde o início, elas estão até hoje. Hoje o foguete lá, o que lançou agora, o SLS, da missão Artemis, é um foguete. Tinha peça naquele foguete que voou agora, que voou em 1989, pra você ter uma ideia. Entendeu? E quem que tava ali? As mesmas empresas. Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, todas as mesmas. Por quê? Porque existe essa coisa de, não, essas empresas aqui foram as empresas que fizeram a América ser o que ela é, e elas vão ser respeitadas o resto da vida, entendeu?
é um problema, é o capitalismo norte-americano é desse jeito, entendeu? Tá certo.